Logo quando eu entrei para essa função que hoje eu exerço, que é a voz da profecia, nós estávamos ali há uns momentos que antecediam a comemoração de 50 anos da Voz da Profecia. Talvez você não saiba, mas a Voz da Profecia é o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. No ar desde setembro de 1943, com o pastor Roberto Rabelo, começou-se a apresentar, através do então revolucionário meio de comunicação e popularizado já aqui no Brasil, uma mensagem de fé, amor e esperança que anunciava a breve volta do Senhor Jesus. Quando eu comecei a trabalhar nessa função, porque os oradores vão se intercalando, é muito comum eu ouvir essa pergunta: pastor, a Voz da Profecia já está há mais de 70 anos levando uma mensagem que fala a respeito de uma breve volta de Jesus que ainda não ocorreu. E nos 50 anos comemorando o Arautos do Rei, porque o Arautos do Rei veio só 19 anos depois do início do programa de rádio, o Quarteto Arautos do Rei, eu estava fazendo a mensagem que eu iria apresentar naquela noite, e o Ailton Santana, que trabalha comigo, me trouxe esse pensamento: ninguém aguarda a volta de Jesus mais do que uma vida. Jesus não demorou, não está demorando há 2000 anos para voltar. Ninguém aguarda a volta de Jesus mais do que uma vida. É exatamente isso. Cada um de nós está aguardando a volta de Jesus, o período de vida que temos. Talvez um pouco menos, porque há alguns anos a gente ainda nem tem tanta consciência assim das coisas. O fato é que a maior certeza que eu e você temos e que Jesus Cristo vai voltar é o fato de que foi o próprio Jesus quem declarou isso. Aquele que jamais mentiu, aquele que jamais falhou, aquele que jamais brincaria com uma coisa dessas, prometeu voltar. Dentro da Bíblia existem aproximadamente 2.500 passagens e referências falando a respeito da volta de Jesus. Essa é a mais linda e importante de todas as promessas da Bíblia, porque todas as mazelas humanas, todas as dores, todos os sofrimentos, as lágrimas, as angústias, todo o nosso desespero, toda a nossa maldade, tudo isso terá fim. E isso ocorrerá quando Jesus Cristo voltar a essa terra, nos revestir de imortalidade e de incorruptibilidade. A promessa que o cristianismo faz é essa. E ela tem peso, porque aquele que fez a promessa jamais quebrou uma promessa. Eu quero hoje apresentar para você, pela Bíblia, o que ela declara a respeito da volta de Jesus, como acontecerá e se estamos perto da volta de Jesus ou não. A Bíblia é muito clara nesse assunto. Eu selecionei alguns poucos versos, mas significativos e importantes, para que essa mensagem fique clara e seja simples para todos nós. Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. A gente vai explorar significativamente este capítulo. Aqui em Mateus, no capítulo 24, verso 36, é uma resposta de Jesus a uma indagação dos discípulos, porque eles queriam saber sobre os sinais dos tempos, quando o fim do mundo ocorreria, quando Jesus Cristo voltaria a essa terra. E Jesus Cristo ele vai falando sobre muitos sinais, muitas coisas que aconteceriam, mas nós lemos algo bem significativo no verso 36. A palavra do Senhor, ela declara assim, é Jesus Cristo falando: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quando você ouvir falar de um profeta por aí que está dizendo quando Jesus Cristo vai voltar a essa terra, ele está certo ou ele está errado? Está errado. Ninguém pode marcar data para a volta de Jesus, ninguém sabe quando Jesus Cristo vai voltar, ninguém. Então, lógico, sempre vão aparecer os falsos profetas dizendo assim: não, Deus me deu uma revelação. Ele não revelou nem ao Filho, nem aos anjos, mas revelou para o indivíduo.
E ele então marca uma data para a volta de Jesus, e é interessante, existem estudos, pesquisas, o indivíduo faz contas matemáticas, estuda as profecias, para tentar descobrir uma coisa que a Bíblia não revela. Então nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Isso precisa ficar claro para você na sua mente, a primeira base. Jesus Cristo disse, o dia, a hora, ninguém sabe. Ou seja, não me pergunte porque eu não sei, ok? Você pode estudar a tua vida inteira, todas as profecias da Bíblia, não há nenhuma revelação sobre o dia e a hora da volta de Jesus. Agora, muitas coisas são reveladas a respeito da volta de Jesus. Continue agora em Mateus, só que agora do verso 30 até o 31, 2 versinhos. Mateus 24, 30 e 31 diz o seguinte, é Jesus também falando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando a Bíblia declara que todas as nações verão, isso significa que a volta de Jesus é visível. A volta de Jesus é visível. Jesus Cristo disse, verão. Verão. Ou seja, a volta de Jesus não é secreta, não é escondida. Aliás, Deus não faz coisas secretas nem escondidas. A gente faz coisa escondida quando está o quê? Errado. Então, as coisas são abertas. Jesus Cristo voltará e ele declara que eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Quando Jesus Cristo veio a primeira vez a essa terra, ele veio como uma criancinha inocente e indefesa. Agora não. Agora ele vem como Rei dos Reis, ele vem como Senhor dos Senhores. Ele vem resgatar os seus filhos. Ele vem estabelecer o reino dele de uma vez por todas. E agora, a gente descobre que Jesus Cristo, ele vem buscar os seus filhos e ele vem destruir tudo que envolve a maldade. É por isso que a palavra de Deus diz, lá no Apocalipse, quando declara o seguinte, que os ímpios, eles dirão, pedras e rochedos, caiam sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E ele termina esse pensamento dizendo, quem poderá suster-se? Olha que figura de linguagem a Bíblia usa, a ira do Cordeiro. O Cordeiro é um animal dócil. O Cordeiro é um animal que não faz mal a ninguém. Mas a Bíblia usa essa expressão, a ira do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus, que tirou o pecado do mundo. Não foi essa a declaração de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, aqueles que se arrependeram, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, esses estarão tranquilos e seguros. Mas aqueles que escolheram desprezar tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é honesto, as pessoas que se afastaram por escolha própria de Deus, elas receberão o castigo que elas escolheram. C.S. Lewis tem um pensamento que diz mais ou menos o seguinte, no final das contas, só haverá 2 classes de pessoas, aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, ou aqueles a quem Deus dirá no último dia, seja feita a sua vontade. Nós precisamos definir a vontade de quem vai prevalecer na vida que nós temos, a nossa vontade ou a vontade de Deus. E isso determinará o nosso destino eterno. Ele voltará com poder e grande glória. A Bíblia diz que ele não voltará sozinho, ele enviará os seus anjos. Então você pode imaginar a cena, ele vem nos céus,
Ele vem com poder e muita glória, grande glória. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o maior evento da história da humanidade. Os anjos do céu acompanham Jesus para esse momento. E Ele vem resgatar os seus filhos. Ele vem nos livrar agora da presença do pecado, porque na cruz Ele nos libertou do poder do pecado, e agora Ele nos libertará da presença do pecado. A volta de Jesus é a mais linda de todas as promessas, porque é a única esperança que eu e você temos de dias melhores. É a única esperança que nós temos. Vocês sabem, eu estava lembrando um pouquinho de Michael Schumacher. Ganhou 91 provas. Quantas poles ele fez na vida dele? Tantas vezes campeão. Hoje com 44 quilos. A esposa e a família têm que vender toda a fortuna que ele acumulou durante a vida para tentar mantê-lo vivo, sobrevivendo com a ajuda de aparelhos e vegetando. Uma piscada que se dê é a vitória do mês. Todas as coisas dessa vida aqui passam, amigo. Todas as coisas. Talvez alguns aqui tenham bastante dinheiro lá no banco. Talvez você tenha lido muitos livros. Talvez você tenha prestado concursos públicos e você tenha virado um concurseiro e você chegou onde você queria chegar. E hoje você mora muito bem, hoje você tem um excelente carro. Tudo passa. Um momento e a vida muda. Assim, ó. Não importa se você é atleta, não importa se você é um acadêmico de primeira, não importa quantos idiomas você fale, um momento e a vida se foi. Jesus Cristo é a única esperança que eu e você temos. A única. Jesus Cristo voltará com poder e grande glória. E Ele voltará de maneira universal. Veja o que esse mesmo livro, o mesmo capítulo, só que agora no verso 27 diz. Mateus 24, verso 27. A palavra do Senhor declara. Jesus falando, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como um relâmpago que rasga o céu, e aparece em um lugar, e ele é mostrado até o outro lugar, do Oriente ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus é secreta? Quando Jesus Cristo aparecer, todos verão. Eu quero apresentar para você mais um verso que reforça isso, para que você nunca acredite no que muita gente quer que você acredite, que a volta de Jesus é secreta, e que alguns só receberão a volta de Jesus. Então um indivíduo está aqui, e de repente você está dirigindo o seu carro, de repente você olha a placa de um carro, e vê que tem um adesivo dizendo assim, cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Não foi relatado nenhum caso de arrebatamento por nenhuma autoridade de trânsito ainda no planeta. E não vai acontecer. Porque a volta de Jesus, ela é literal, pessoal, visível, audível. E o livro do Apocalipse, que é o texto que eu quero que você acompanhe comigo agora, declara isso de maneira absurda. Apocalipse 1:7. Declara a respeito da volta de Jesus o seguinte, Apocalipse 1:7, eis que ele vem com todas as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será
Amém. Aqui diz que todo olho verá. Então não vai existir o arrebatamento. Os textos usados para o arrebatamento secreto, que não tem base bíblica, são extraídos desse mesmo capítulo 24 de Mateus, que são correlatos, capítulo 21 de Lucas, Marcos 13. E ali diz assim: um estará no campo, um será levado e outro deixado. Por causa desse verso, criou-se uma teologia de que Deus vai arrebatar um e deixar o outro. Não acontecerá dessa forma. O texto está querendo dizer que quando Jesus Cristo voltar a essa terra, nem todos serão salvos. Infelizmente, alguns se perderão, não serão salvos. Mas não é porque Jesus não quis salvá-los, mas porque a pessoa escolheu não querer ir para o céu. Existem coisas que a gente não entende como é que uma pessoa pode não querer. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele não gosta de coco. Eu falei, mas como que você não gosta de coco? Tudo que tem coco é maravilhoso. Como que pode alguém não gostar de coco? O indivíduo não gosta de coco verde, não gosta de coco seco, não gosta de água de coco, não gosta de nada que tenha coco. Tem coco, ele não quer saber. E a gente fica pensando, como é que não pode gostar de coco? Coco é maravilhoso. Mas tem gente que não gosta. A gente pode pensar, mas como é que alguém não vai querer ir para o céu? Mas tem um montão de gente que não quer ir para o céu. Que escolhe não ir para o céu. São escolhas que cada indivíduo precisa fazer. Quando Jesus voltar a essa terra, nem todos se salvarão. Nem todos, infelizmente. Mas não será um castigo direto de Deus, apenas o respeito de Deus pela decisão que cada pessoa tomou. Ninguém que queira ir para o céu deixará de estar lá. Ninguém. Ninguém. Fui claro com isso. Você quer ir para o céu? Você vai estar. Fique tranquilo, porque não depende de você, não depende do que você faz, não depende dos seus méritos, depende daquilo que Jesus Cristo fez por você. E Ele foi vitorioso, e a vitória dele é imputada a você. Então, se Jesus Cristo venceu, se Ele não pecou, se Ele foi aceito junto ao Pai, se Ele cumpriu a penalidade do pecado, logo eu e você estamos em segurança e em paz. Jesus Cristo voltará a essa terra para resgatar todos aqueles que quiserem ir para o céu. Agora, será que estamos perto ou longe da volta de Jesus? Abra sua Bíblia, porque ela relata o que estará acontecendo nos últimos dias. No livro de 2 Timóteo 3, 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha só o que a Bíblia fala a respeito do que acontecerá nos últimos dias dessa terra. Saiba disso, a Bíblia quer que você saiba, que você tome conhecimento disso. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Gente, isso aqui foi escrito há 2000 anos. Mas quem conseguiria descrever tão bem o que aqui está relatado sobre os nossos dias? É a descrição perfeita da moralidade da raça humana na nossa geração. Soberbos, ingratos, profanos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles aparentam piedade, e é isso mesmo, a capa é de que está tudo normal. Em nome do não preconceito,
querem que a gente aceite todas as atrocidades morais que possam existir. Amigos, Jesus Cristo está muito próximo de voltar a essa terra, muito próximo. A maldade que existe espalhada no mundo, ela parece não ter fim. Aliás, essa é a descrição bíblica para o povo que viveu antes do dilúvio. Quando diz assim, a imaginação má do homem não tem fim. E nós estamos vivendo exatamente as mesmas coisas que os antediluvianos viviam. Vocês sabem quais eram as 3 principais características do povo antes do dilúvio, que levou Deus a agir dessa maneira e destruir a terra? Primeira característica, imoralidade. Eu acho que eu não preciso citar nenhum exemplo aqui, né? Da imoralidade que existe no nosso país e no nosso planeta. Outro aspecto era a violência. Violentos ao extremo. Violentos. Amam a violência, amavam a violência. Hoje a gente precisa colocar cerca elétrica para dar choque num outro ser humano para poder dormir em paz. Olha a que ponto a nossa sociedade chegou. A gente tem alarme, a gente tem o vigia da rua, a gente contrata uma empresa de segurança armada, tranca as portas antes de dormir, coloca câmeras de segurança, cerca elétrica. Isso porque não tem dinheiro em casa. É para você poder dormir e saber que não vai acordar com um revólver no rosto. E a terceira característica era a glutonaria, culto ao ventre. Isso não é uma característica só do povo antes do dilúvio. Todas as gerações. Na Roma decadente, quando a arqueologia vai buscando algumas coisas, nas grandes festas de Roma, existia um lugar lá chamado vomitorium, onde as pessoas iam lá vomitar para poder caber mais comida. Os limites quebrados pela raça humana. A cada dia nós vamos nos assemelhando mais e mais a demônios, e menos com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que haverá um momento que haverá perseguição novamente com os cristãos. Porque o cristão, ele caminha na contramão do mundo. O cristão, ele não come o que os outros comem, ele não assiste o que os outros assistem, eles não falam o que os outros falam, não ouvem o que os outros ouvem, não falam o que os outros falam. Os cristãos, eles vão se tornando um povo muito estranho, diferente da sociedade. E cada vez mais as multidões, as turbas, farão o impensável. Quero lembrar a você de uma coisa. Quando você assiste documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai pegando um depoimento de alguém, um depoimento de outra pessoa, e eu me lembro do depoimento de uma senhorinha bem velhinha, e ela dizia assim, a gente não acreditava em campos de concentração. E o entrevistador disse, mas por que vocês não acreditavam que era possível? Eu falei assim, porque nós estávamos na década de 40, nós não estávamos na Idade Média. Falou assim, nós estamos vivendo a modernidade. O mundo jamais aceitaria campos de extermínio. Era impensável. Ninguém queria acreditar nisso, é boato de guerra. Não existem isso, não existem. Como hoje talvez seja impensável para você existir uma perseguição contra pessoas que seguem a Bíblia. Hoje para nós é impensável. Hoje, na democracia que nós vivemos, com a cultura, com a civilização que nós
atingimos, né, como sociedade, isso jamais vai acontecer. Mas a Bíblia declara que nos últimos dias os cristãos serão perseguidos, como os primeiros cristãos foram, como na Idade Média foram. Isso tornará a acontecer, só que com uma diferença. A Bíblia declara que essa perseguição, ela será a pior de todas, como nunca houve e como nunca mais haverá. Aí nós entenderemos os versos de Jesus quando ele declarou: vocês vão entender o que significa sofrer pelo meu nome. Hoje ser cristão é a coisa mais fácil e simples que existe. A gente ama Jesus, Jesus ama a gente, e a gente vai para uma igreja, a gente lê a Bíblia quando está triste, a gente até manda um versinho da Bíblia para alguém, ou um videozinho de 3 minutos, né? Fica a dica, né? E a gente faz isso, e não tem uma lei contra isso. Mas o dia que se estabelecer uma lei onde é proibido falar de Jesus, ou quando alguém for perseguir você, bater na sua casa para ver se você tem livros cristãos, se você segue a Bíblia ou não segue, pastor, isso nunca vai acontecer. Acredite, a Bíblia diz que vai, e eu creio nesse livro. Jesus Cristo está voltando a essa terra. Para espanto de todos os incrédulos, Jesus Cristo está voltando a essa terra. Antes dos dias melhores chegarem, dias piores virão. Cada vez mais aqueles que se semelharem a Cristo, esses despertarão a ira e o ódio do mundo. Eu espero que você esteja entre os perseguidos e não entre os perseguidores. Eu espero que você seja um inocente da história e não um algoz. Eu espero que a sua comunhão com Deus lhe dê forças para viver esses últimos segundos da história da humanidade que eu e você estamos vivendo. Tenha certeza, eu e você iremos para sempre viver a eternidade com as pessoas que nós amamos depois que tudo isso aqui acabar. A nossa vida aqui é passageira. Ninguém aguarda a volta de Jesus mais do que uma vida. Esse é o período em que eu e você aguardamos a volta de Jesus. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus está esperando você se converter. Porque Ele não quer que você se perca. Ele quer que você se entregue. Pessoas precisam nascer de novo e bebês precisam nascer ainda. Se Jesus Cristo tivesse voltado há 100 anos, nenhum de nós existiria. E Jesus Cristo não quis passar a eternidade sem você. Por isso Ele está estendendo mais um tempo de graça, para que você tome a sua decisão. Para que você diga: Senhor, eu quero fazer de Ti o primeiro, o último e o melhor na minha vida. Eu quero morrer para a minha vida e eu quero que o Senhor nasça no meu coração. Eu quero que os meus pensamentos, os meus passos, dignifiquem o Senhor. E que eu esteja do lado da minoria. Porque a minoria na Bíblia sempre esteve certa. Se você está com a maioria, cuidado. Porque as maiorias sempre estiveram contra Deus. Em todas as ocasiões da Bíblia. E nos últimos dias não será diferente. Jesus Cristo disse: a porta é estreita. O caminho é apertado. Esse caminho, amigo, sangra os pés, machuca a gente, cansa. Esse caminho é ladeira acima. Mas Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Ele prometeu que o final valeria a pena. Amigo, trilhe o caminho, por mais duro e difícil que seja, por mais contrária à sua natureza. Faça a vontade de Deus, estude esse livro, cumpra o que está aqui dentro, siga o que está aqui dentro, é a sua única tábua de salvação. Passe tempo com esse livro, porque esse livro é um mapa que vai levar você e a sua família para a eternidade.
falta pouco tempo para que cada um esteja posicionado. Não haverá mais troca de lugares. Haverá um momento quando o justo continuará fazendo justiça e o ímpio continuará nos seus pecados, e esses aqui serão tão malignos quanto os demônios, e esses aqui estarão cada vez mais se assemelhando a Jesus. Eu espero que você esteja no lugar certo quando tudo acontecer. É hora de pararmos de trocar de cadeira e tomarmos a decisão de estarmos no lugar certo. Que Deus abençoe você e a mim, que estejamos felizes quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Vamos orar. Querido Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Nós sabemos que o Teu Filho Jesus voltará a essa terra, porque não faria sentido Ele morrer por nós e nos deixar aqui. Ele prometeu voltar e nós cremos que Ele está voltando. Pai, prepara o nosso coração para esse grande evento, para que possamos viver a beleza da eternidade, para que possamos receber a imortalidade, a incorruptibilidade, para que possamos passar a eternidade ao Teu lado e ao lado das pessoas que amamos. Salve-nos, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.